Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro Capítulo 1, Os Dois Aventureiros, um quarto duplo. Dispensa a refeição. X, outro metido a besta que não aprecia a gentileza dos outros, ou tá tentando dizer que é diferente, e que essa armadura aí não é só pra se exibir. Ah, deixa pra lá, isso vai te custar 7 cobres por noite. Adiantado, é claro. O estalajadeiro estendeu a mão em um movimento suave. Ains caminhou em direção às escadas, seguido por Narberal. Os dois foram banhados por olhares críticos de todos presentes no ambiente quando, de repente, alguém colocou um pé no caminho de Ains, como se para impedir que Ains desse mais algum passo. Ains parou e encarou o homem que havia colocado o pé bloqueando o caminho. Ele tinha um sorriso irritante no rosto, que era espelhado por todos os outros em sua mesa. Eles encararam Ains e Narberal. Nem o estalajadeiro nem os outros clientes se adiantaram para impedir isso. Eles estavam assistindo em silêncio. Embora todos parecessem desinteressados no processo, ou ansiosos por um bom espetáculo, havia muitos deles que estavam estudando atentamente a situação. Fala sério. Ains suspirou e chutou levemente o pé na frente dele. De repente, o homem se levantou, como se estivesse esperando por isso. Já que ele não usava armadura completa, seus músculos protuberantes eram claramente visíveis sob suas roupas. Ele tinha um colar como o de Ains, mas o dele era uma placa de ferro, que balançava enquanto o homem se movia. Ei, isso doeu. O homem se aproximou de Ains falando de maneira ameaçadora, o culpando pelo que havia feito. Havia uma manopla em sua mão, que ele deve ter colocado enquanto se levantava. Ela rangeu quando ele cerrou o punho. Os dois tinham mais ou menos a mesma altura, e olhavam um para o outro com olhos cheios de furor. Parecia um pouco perto demais para uma briga. Ains decidiu disparar o primeiro tiro. É mesmo? Eu não consegui ver o pé na minha frente por causa do meu elmo fechado. Ou talvez seja sua perna que é muito curta. Bem, foi um erro da minha parte. Pode me perdoar por isso? Desgraçado. Um olhar raivoso adentrou nos olhos do homem quando a provocação de Ains foi dita. No entanto, ele virou seu olhar irritado para Narberal, que estava de pé atrás de Ains, fixando os olhos nela. Você é um sujeitinho irritante. Mas eu sou generoso. Contanto que me empreste essa mulher aí por uma noite, ficaremos quites. Cu. Ains não pôde deixar de zombar do homem. Ele levantou levemente a mão para impedir Narberal de dar um passo à frente. O que é? Oh, não é nada. Eu não pude deixar de rir do jeito que você soa como um baderneiro estereotipado. Não se preocupe com isso. Que? O rosto do homem irritado ficou vermelho. Ah, antes de começarmos, posso fazer uma pergunta? Você é mais forte que o Gazestronov? Que porra é essa que tá falando? Entendo, sua reação já respondeu. Se é assim, então eu nem preciso brincar com você. Ains rapidamente agarrou o homem pelo pescoço e depois ergueu o corpo do chão. O homem não pôde nem se esquivar, muito menos resistir ao súbito agarrão. Em surpresa, quando foi levantado, soltou um grunhido como o. Os homens ao redor dele que estavam assistindo ao show só aumentaram a excitação. Quão forte é esse cara, que pode levantar um homem adulto só num braço? As imaginações de todos os presentes estavam ponderando sobre isso. Uma onda de surpresa e consternação tomou conta da estalagem. Como se quisesse quebrar a atmosfera de choque no ar, Ains levantou o homem cujas pernas estavam balançando, e chutando furiosamente e gentilmente o jogou para longe. Bem, foi gentil para Ains. O homem arremessado voou em uma trajetória curvilínea com velocidade assustadora, passou raspando no teto até cair, criando assim um som estrondoso. O corpo do homem atingiu uma mesa e barulhos de coisas quebrando pôde ser ouvido. Os objetos em cima da mesa foram quebrados junto com as tábuas da mesa que se dividiram em duas, uivos de dor do homem se misturaram e ecoaram pela taverna. Então, todo lugar ficou em silêncio como se assustado pelo barulho. Contudo, aí, no instante seguinte, a mulher que ocupava a mesa destruída, emitiu um lamento estranho. Era um grito de desespero que uma alma poderia fazer quando ascendesse ao céu. Não, seria natural gritar assim se um homem de repente caísse do céu bem na frente de alguém. Havia outra razão aqui, havia algo a mais naquele grito perturbador. Então, o que vocês planejam fazer? Podem me poupar trabalho se virem de uma só vez, o que acham? É tolice perder tempo com coisas assim. As palavras de Ains foram dirigidas aos outros homens sentados à mesa do sujeito que ele acabará de arremessar. Eles imediatamente entenderam o significado e rapidamente baixaram a cabeça. Ah, não, nosso amigo ofendeu o senhor. Lamentamos muito. Eu perdoo vocês. Além do mais, dificilmente seria um inconveniente. Espero que paguem o estalajadeiro por essa mesa. Claro que sim. A gente paga tudinho. Assim que Ains sentiu que o assunto estava acabando e se virou, uma voz o congelou em seus passos. Espere aí. Virando-se, ele viu a mulher que tinha feito aquele grito estranho agora há pouco. Ela estava afrontando-o. Ela parecia estar em seus 20 anos ou mais jovem, e seu cabelo ruivo tinha um corte desigual, mas ainda com um bom tamanho para mexer-se enquanto gesticulava. Não poderia ser descrito como arrumado em parte alguma. Para ser mais preciso, parecia um ninho de pássaros. Ela tinha um rosto bonito e olhos com um formato afiado. Não usava maquiagem, e seu corpo saudável estava bronzeado pelo sol.
Seus braços eram musculosos e suas palmas estavam cobertas pelos calos de empunhar uma espada. A palavra que primeiro veio à mente quando a viu não foi mulher, mas sim guerreira. Havia uma pequena placa de ferro em volta do peito, e sacudia fortemente a cada passo que dava. Viu o que fez? O que eu fiz? Nem sabe o que fez? A mulher apontou para a mesa quebrada. Você jogou aquele cara e quebrou minha poção, minha preciosa poção. Seu olhar se tornou ainda mais afiado, e seu tom tornou-se baixo e raivoso. Me pague pela minha poção. É só uma poção. Eu passei fome e economizei para comprar aquela poção. E agora você quebrou. Eu sempre acreditei que poderia passar por uma aventura perigosa enquanto tivesse uma poção, mas agora você quebrou minhas esperanças e sonhos. E você ainda fica com uma atitude dessas? Isso tá me tirando do sério. A mulher se aproximou de Ains. Parecia que um touro selvagem acabará de ver o vermelho ao aproximar-se dele. Ains reprimiu um suspiro para si mesmo. De fato, ele cometera um erro jogando o homem sem pensar em onde poderia pousar. No entanto, Ains tinha suas próprias razões para não pagar compensações tão facilmente. Que tal pedir àquele homem? Se ele não tivesse enfiado a perna curta no meu caminho, essa tragédia não teria ocorrido. Estou errado? O olhar de Ains varreu os amigos do homem através da fenda de seu elmo. Sim, isso é certo. Mas, olha aqui, eu não tô nem aí para quem vai pagar, desde que seja uma poção ou equivalente em dinheiro. Além disso, essa poção vale uma moeda de ouro e 10 de prata. Os homens abaixaram a cabeça. Parece que eles não tinham dinheiro para pagar. Assim a garota fitou Ains novamente. Como eu pensava, esses bêbados não teriam esse tipo de dinheiro. Bem, mas veja você e essa armadura chamativa. Certamente deve ter uma poção de cura aí, né? Faz sentido. Pensou Ains. Então foi por isso que esta mulher estava pedindo a Ains para pagar. Ele pensou brevemente sobre isso, se recompôs e respondeu. Não é como seu não. Então isso era uma poção de cura, estou correto? Isso mesmo. Eu economizei cada moedinha, tudo bem, já entendi por alto. Vou pagar com outra poção e ficaremos quites. Ains entregou-lhe uma Minorialin Potion, uma poção de cura menor. Ela olhou para o frasco de poção surpresa, então relutantemente aceitou. Então, isso nos deixa quites? Sim, eu acho. A mulher parecia ter mais a dizer, mas Ains deixou de lado suas dúvidas. A coisa mais importante era acalmar a inquietação de Narberal, ou ela faria algo grande e destruiria seu disfarce. Narberal ainda tinha um olhar violento em seus olhos, embora Ains já a tivesse repreendido. Alguns pareciam sentir essa hostilidade e se sentiam desconfortáveis. Vamos, disse Ains secamente a Narberal. Antes do estalajadeiro indagar, Ains retirou uma única peça de prata de sua algibeira de couro e colocou no balcão rústico. O estalajadeiro deslizou silenciosamente para dentro do bolso da calça e devolveu a Ains várias peças de cobre. Aqui 6 cobres de troco. Ele colocou as moedas de cobre na mão de Ains e colocou uma pequena chave no balcão. Primeiro quarto à direita quando subir as escadas. Pode colocar o equipamento nos baús no pé da cama. Isso é o básico, mas não invadam os quartos das pessoas sem permissão. Pode causar problemas. Mas pode ter gente que até goste de fazer amigos assim. Você parece do tipo que lida com todos os tipos de problemas. Só não crie problemas para mim. O estalajadeiro estreitou os olhos para o homem que Ains havia derrubado, ele estava gemendo no chão. Pode deixar. Além disso, vou precisar de um kit básico de aventureiro para nós. Perdemos algumas das nossas coisas e a guilda disse que você prepararia uma para nós se pedíssemos. O estalajadeiro olhou para Ains e Narberal e depois para a algibeira de Ains. Tá. Vai estar pronto até o jantar. Deixa o dinheiro separado. Entendido? Então, Nab, vamos subir. Ains trouxe Narberal até a velha escadaria. A madeira rangeu sob seus pés enquanto ele se dirigia para o quarto. Depois que a silhueta de Ains desapareceu no segundo andar, os amigos do homem que Ains derrubou correram e começaram a lançar magia curativa sobre ele. Suas ações pareciam ser a faísca que fez a taverna silenciosa explodir em clamor. Parece que ele é forte mesmo. Pois é, também acho. A força daquele braço é inacreditável. Como ele treinou para ficar assim? Ele deve estar bem confiante para não carregar armas além daquelas espadas. Droga, outro cara vai subir de rank mais rápido que a gente. As conversas dispersas estavam cheias de admiração, surpresa e medo. Todos sabiam que Ains não era uma pessoa comum. A primeira razão para isso foi seu impressionante equipamento. A armadura de placa completa não era barata, e seria necessário ter muitas aventuras, em outras palavras, ser um aventureiro experiente para comprá-la. Seria necessário ser pelo menos um placa de prata para acumular capital suficiente para tal proeza. No entanto, algumas pessoas herdaram seus trajes de seus predecessores ou encontraram em campo de batalha e ruínas abandonadas. Era por isso que eles queriam avaliar sua habilidade. Todos aqui eram companheiros e adversários ao mesmo tempo. Todos queriam saber a força de qualquer recém-chegado. As circunstâncias de agora a pouco tinham ocorrido no passado, repetidas vezes. Na verdade, todos aqui tinham experimentado esse tipo de coisa no passado. Porém, nenhum deles tinha passado no teste tão facilmente como agora. Em outras palavras, o par recém-chegado. Ficou claro que eram fortes, sejam como rivais ou aliados. Todos aqui estavam totalmente convencidos disso. Então, como devemos tratar aqueles dois? Tentar alguma coisa com aquela belezinha tá fora de questão. Se ao menos a gente pudesse pôr eles no nosso grupo. Não fala bobagem, eles têm que entrar no nosso grupo. Como será que ele é sem aquele elmo? Eu vou espiar pela parede deles esta noite, talvez eu escute algo.
Ele mencionou o homem mais forte da região, Gazer Stronov, não? Será que é um discípulo do Capitão Guerreiro? Pode ser. Deixe esta tarefa para um ladino de ouvidos aguçados como eu. Enquanto a multidão discutia engajadamente sobre o par misterioso, o estalajadeiro foi até um dos aventureiros. Ela estava segurando a poção que a Inza havia lhe dado. Ei, Brita! Que foi? A mulher Brita desviou os olhos da poção vermelha e desinteressadamente olhou para o estalajadeiro. Que tipo de poção é essa? Sei lá. Ei, você também não sabe? Aceitou a poção dele como compensação. O certo é saber o valor dela, não? Como vou saber? Até porque eu nunca vi uma poção assim. Coroa, você veio aqui porque também ficou curioso, né? Brita estava certa. E como vai saber se paga o valor da sua poção quebrada? Isso aí pode acabar sendo mais barato do que a que você comprou. Pode ser verdade. É meio que uma aposta, mas estou confiante em ganhar. Isso foi algo que aquele cara da armadura chamativa me deu quando disse o preço da minha poção. Entendo. Eu nunca vi poção de cura dessa cor. Pode ser um tesouro raro. Se eu tivesse demorado a aceitar, ele pagaria em dinheiro, certeza. Bom, foi uma espadada no escuro? De todo modo, vou levar na avaliação amanhã e descobrir o quanto valeu a pena. Nesse caso, eu cobrirei a taxa de avaliação para você. Na verdade, vou até recomendar um bom lugar para você visitar. Tem certeza, coroa? Brita franziu as sobrancelhas. O estalajadeiro podia ser um bom homem, mas não era um bom samaritano. Ele deve ter algo em mente. Não olhe para mim assim. Eu só quero que você me diga os efeitos dessa poção. É uma troca, então? É um bom negócio, né não? Além disso, posso recomendar uma herborista realmente boa. Tenho boas conexões. Sabe a Lizzie Bariari? Os olhos de Brita se arregalaram de surpresa. Errantel era um lugar com muitos mercenários e aventureiros. A venda de armas e outros itens para essas pessoas fez dessa cidade um local bem especializado. E é claro, nesse meio o comércio de poções era bastante movimentado, portanto, Errantel tinha mais herboristas do que uma cidade normal. Em meio a essa competição acirrada, Lizzie Bariari ganhou fama como a melhor herborista da região. Ela poderia fazer as poções mais complexas de todos os herboristas da cidade. Como o estalajadeiro a mencionara pelo nome, Brita não tinha como recusar a oferta. A porta de madeira se fechou com um baque. O quarto não tinha quase nada, apenas um par de camas rústicas, cada uma havia um baú em seus pés. Depois de abrir as janelas, eles podiam sentir diretamente a luz do sol e ar fresco. Ains ficou um pouco desapontado quando terminou de olhar os arredores do quarto. Mesmo sabendo que não poderia esperar a mobília e a limpeza no nível de Nazarick em um lugar esquecido como esse, o sentimento de evasão do lugar não quis dissipar. Eu não posso acreditar que ele ousou deixar que ficasse em um lugar assim, Momon-sama. Não diga isso, Nabe. Nosso objetivo aqui é sermos aventureiros e em seguida, aumentar nossa fama até o ponto em que todos saibam de nós. Até lá, não vai doer experimentar a vida de um novato. Ains tentou acalmar Narberal depois de fechar as cortinas da janela, sem expressar sua própria insatisfação. Não havia luz solar suficiente entrando pelas persianas para iluminar o quarto inteiro. Ambos, Ains e Nabe, podiam enxergar na ausência de luz, então dificilmente seria um obstáculo para eles, mas para uma pessoa normal, esse quarto seria tão escuro que eles teriam dificuldade em enxergar. Ainda assim, a vida de um aventureiro é bastante banal. Aventureiros. Uma vez, Ains sonhou com essa carreira. Ele os imaginou como pessoas que perseguiam o desconhecido e tinham aventuras em várias partes do mundo. Ains já havia pensado que os aventureiros eram uma manifestação física do jeito certo de jogar Yggdrasil, mas depois de ouvir a recepcionista da guilda, ele percebeu que a aventura era um trabalho mais realista e chato do que ele esperava. Simplificando, os aventureiros eram mercenários anti-monstro. Embora algumas partes disso se encaixem em seus sonhos, por exemplo, explorar as ruínas de reinos destruídos pelos deuses demônios de 200 anos atrás, investigar mistérios em terras inexploradas em sua maior parte, eles eram simplesmente caçadores de monstros. Todos os monstros possuíam diferentes habilidades especiais, de modo que os pedidos só podiam ser atendidos por pessoas que sabiam mais truques do que soldados medianos. Se considerar apenas esse ponto, poderia pensar neles como heróis que tinham a confiança e amor do povo comum, assim como nos jogos. Infelizmente, a realidade era um pouco aquém disso. Isso porque as autoridades governamentais não gostavam nem um pouco da existência de grupos armados que eles não podem controlar. Ignorando os lucros arrecadados, os aventureiros não tinham nada além de pouco status social. Outra razão pela qual os aventureiros não eram aceitos em escala nacional foi por causa do mesmo raciocínio que faz empresas buscarem terceirizados em vez de empregar pessoal permanente. Assim, seriam contratados quando fosse necessário, já que não eram parte vital do negócio. Isso fez os aventureiros serem menos respeitados em países que podiam eliminar os monstros por força de seu poderio militar. De acordo com a recepcionista da guilda, não havia aventureiros na teocracia Slane, já no Império Baharut, após a ascensão de seu novo imperador. A vida dos aventureiros foi de mal a pior. Ains baniu a leve decepção de seu coração. Decepcionar-se fazia parte da rotina na vida adulta. Um exemplo disso era descobrir que um trabalho que admira dificilmente tem todo o glamour na realidade. Com um breve aceno de sua mão, a armadura negra e as duas espadas em suas costas se dissolveram no ar, e um esqueleto em vestimenta mágica foi revelado. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!